A graça e a paz de Cristo para a sua vida. Salmos, capítulo de número 6, a partir do verso 4, está escrito assim: Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me, por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa dos meus adversários. O Salmo 6, segundo os estudiosos, está numa sequência de salmos em que Davi, o grande rei Davi, escreveu no pior momento da sua vida, quando ele fugia do seu próprio filho Absalão. Absalão tomou o trono de Davi, tomou o exército e agora perseguia Davi para matá-lo. Nos Salmos 4 e 5, Davi expõe a sua confiança em Deus, mesmo debaixo de tamanha aflição. Mas no Salmo 6, ele parece ter chegado no seu limite. Ele fala em sensação de morte, exaustão, choro, tristeza e fraqueza. Davi, na sua juventude, derrotou um urso e um leão que queriam devorar as suas ovelhas. Depois, ainda muito jovem, ele derrotou um gigante filisteu que ninguém do exército de Israel ousou enfrentar. Ele venceu batalhas, ele venceu guerras e se tornou rei em Israel. Mas sabe o que acontece? Não é no momento de vitória, de conquista, no momento de glória que nós demonstramos a nossa verdadeira força. Mas é no momento em que chega o nosso limite, o nosso cansaço máximo, a nossa aflição. Aí nós demonstramos a nossa verdadeira força. Por isso que algumas vezes Deus permite que a aflição do justo, do crente, chegue ao seu limite. Porque isso cria em nós musculatura espiritual e nos faz depositar toda a nossa confiança e esperança em Deus. E foi isso que fez Davi. Nós vemos nesse salmo esse momento tão terrível de aflição do rei Davi, mas nós conhecemos o final da sua história. Ele morre em boa velhice, tendo vencido essa e outras batalhas na sua vida, sempre demonstrando o segredo da sua força e das suas vitórias, a confiança e a devoção que ele tinha em Deus. E é por isso que Davi é tido como o maior rei da história de Israel, e o próprio Senhor o chama de um homem segundo o coração de Deus. Esse é o salário daqueles que chegam ao limite da aflição, mas não desistem, mas não murmuram contra Deus, mas não abandonam a sua fé, mas avançam, aumentam o tom de voz, de clamor, de intensidade na sua esperança em Deus, na sua confiança no Senhor e reafirmam a sua fé. E esse é o meu conselho para você hoje. Se você está passando por algum momento muito difícil, que você diz, aqui eu cheguei no meu limite. Nesse momento não perca a sua fé, mas pelo contrário, aumente o tom do seu clamor a Deus, aumente a intensidade da sua adoração e sua devoção a Ele. E foi isso também que o apóstolo Paulo escreveu numa carta aos Coríntios, quando ele disse, eu tenho prazer nos sofrimentos, porque quando eu estou fraco, aí é que verdadeiramente eu sou forte. Porque o poder se aperfeiçoa é na minha fraqueza. E que assim seja com você. Quando a aflição chegar ao ponto de você dizer que chegou no seu limite, que você possa aumentar a intensidade da sua devoção a Deus e ver a boa mão de Deus te livrando e fazendo de você verdadeiramente um grande vencedor. Que assim Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.